Boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma oportunidade que o Senhor concede para meditarmos na palavra do Senhor. E crescermos, a Bíblia fala, devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E que cada mensagem seja esse crescimento. E neste momento de oração, ó Deus e Pai, obrigado por este momento tão oportuno que nos concede, de pelo Teu Espírito, a palavra, e Senhor, termos o conhecimento e o crescimento e adoração a Ti, em Espírito e verdade. Amém. Quero nessa oportunidade que Deus me dá, de conhecer um pouquinho mais sobre Páscoa. Estamos chegando aí a semana, domingo da Páscoa, e gostaria de ver o que a Bíblia traz para nós de informação, conhecimento sobre Páscoa. Foi o próprio Deus que estabeleceu a Páscoa para o povo de Israel. E também nós vamos ver o que significa para o povo de Israel a Páscoa e para o povo cristão a Páscoa. Lá em Êxodo capítulo 12, onde nós podemos ver a Páscoa é instituída, nós podemos ver, capítulo 12, disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Conforme cada um puder comer, aí calculeis quanto baste para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano podeis tomar, um cordeiro ou um cabrito. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão ambas as ombreiras e nas vergas das portas, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, a espessura. Nada deixareis dele pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimareis no fogo. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isto vos será por memorial, celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui temos o sentido da Páscoa. Páscoa significa para o povo de Israel passagem do Egito para Canaã. Canaã foi onde o primeiro pai da nação de Israel habitou, e houve fome para o Egito, e lá a população de Israel, de Abraão, cresceu, se tornou escravo, e Deus então quis tirar eles do Egito novamente para Canaã. E aqui temos o sentido da Páscoa. Então, para Israel, passagem ou libertação do Egito para Israel. Agora, o que eu pude colocar, podemos ver aqui também, o Senhor fala, é a Páscoa do Senhor. E a Páscoa do Senhor significa a passagem do Senhor
no Egito. Deus passou no Egito. Então, para Israel, a passagem de Israel do Egito para Canaã. Da parte de Deus, a Páscoa significa a passagem do Senhor no Egito, ferindo, nós podemos ver aqui, onde deixa bem claro, que ele vai executar juízo sobre os deuses do Egito. E deixou bem claro que o preço desta passagem do Egito a outra terra Canaã, o preço, um cordeiro sem defeito, macho de um ano, foi imolado no crepúsculo da tarde. O que significa isso? Quando a luz vai, a noite começa a aparecer. Então é importante a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro, além de comer a Páscoa, deveria pegar o sangue e passar na ombreira da porta. É um sinal para que quando Deus passasse ali, podia haver aquele sinal, e naquela casa não haveria, geralmente ali não houve também mortes do primogênito. E eles deveriam comer a Páscoa, pode ver aqui, podemos ver com traje, roupa para viagens, sandália nos pés, cajado na mão, comer à pressa. É a Páscoa do Senhor, significa a passagem do Senhor no Egito, fazendo o que? Juízo sobre todos os deuses do Egito. E o sangue era o sinal nos batentes das portas, para que quando o Senhor passou, naquela casa não haveria o que? Juízo, ou não haveria o que? Mortes, porque tinha já sido imolado um cordeiro, a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro, simbolizava já o sentido de proteção para aquelas pessoas. Além de comer a carne, também o sangue era proteção, e podemos ver nesse sentido. E o próprio Deus, ele deixou na sua palavra, que quando os filhos perguntassem, que os israelitas estivessem comemorando a Páscoa, e perguntassem: pai, que rito é este? Que comemoração é essa? O próprio Deus deixou escrito o que deveria responder aos filhos. Em Êxodo 12, 25 e 27 diz assim: uma vez dentro da terra que o Senhor vos dá, Canaã, como tem dito, observai este rito, significa a Páscoa. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que Deus deixou para que o israelita passasse aos seus filhos? O que é a Páscoa? É a passagem do Senhor sobre o Egito, ferindo os deuses e livrando o povo de Israel. Esse é o sentido. O que é Páscoa no sentido hoje? Eles falam passagem do Egito para Canaã, mas o sentido mais profundo é mais do que isso. É Deus passando no Egito, tirando o seu povo e ferindo os deuses do Egito. Esse é o sentido bíblico. Podemos ver nesse sentido. O preço, podemos ver ali, o cordeiro, a carne imolada, o sangue e proteção. Agora, Deus deixou bem claro, para passar para os filhos de Israel, o que significa a Páscoa. Agora, para nós, quando os nossos filhos ou netos perguntarem para nós, o que significa Páscoa? O que nós estamos passando para eles? Qual o símbolo que nós estamos passando para eles? O que o mundo mudou o sentido da Páscoa. Mas o que a Bíblia fala sobre Páscoa? Para nós, os cristãos,
Páscoa significa a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós temos que ver no sentido da palavra de Deus que podemos ver primeiro a encarnação de Cristo, desceu do céu, e com 30 anos de idade começa o seu ministério, porque a Bíblia fala que o sacerdócio devia começar com 30 anos, com 33 anos e poucos, ele crucificado, ele foi sepultado e ressuscitou, subiu ao céu e um dia vai voltar. Mas Páscoa tem o sentido para nós, ressurreição de Jesus Cristo. Mas é tão importante que nós podemos falar Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, e ficarmos com os nossos olhos atentos sobre chocolate, sobre almoço, sobre um monte de coisa. Sim, foi Deus que nos deu tudo isso, mas o sentido da Páscoa para o cristão, a ressurreição de Jesus Cristo. E o próprio João, ele deixou escrito na sua palavra, João Batista, quando ele viu Jesus Cristo, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos ver também, quando Jesus Cristo estava na quinta-feira, celebrando também ali a Páscoa, a ceia, ele falou que o corpo e o sangue, ele diz assim, tomou o pão representava o corpo, o vinho ou o suco representava o sangue, e que eles iam beber ou comer a ceia somente na glória com o Senhor. Isto foi na quinta-feira, e na sexta-feira podemos ver o que aconteceu com Cristo, a sua crucificação. É tão importante também que Cristo falou em Mateus 24:44, ele veio cumprir tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então é tão importante que não foi algo de momento que Cristo aconteceu naquela data da sua morte, mas tudo estava escrito, o que ele, Cristo, viria a fazer na terra. Estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando Jesus lá na cruz, ele falou, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele deixou bem claro, está consumado. Ele diz, eu fiz, realizei, completei tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Podemos ver também que ele está consumado, ele inclinando a cabeça rendeu o espírito, ou morreu. Jesus não ficou na morte, ele foi sepultado, mas ele não ficou na morte, ele ressuscitou, e prova da sua ressurreição, ele apareceu no primeiro dia, no domingo, apareceu a Maria Madalena, apareceu também aos discípulos, depois ao Tomé, quando Tomé olhou para o Senhor, e Jesus falou, Tomé, sou eu mesmo, e ele pôde falar, Senhor meu e Deus meu. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 15, vamos a esta leitura, 1 Coríntios capítulo 15, que diz assim a palavra de Deus. Paulo também foi um que teve encontro pessoal com Cristo em caminho de Damasco, ao meio-dia, Cristo ressuscitado. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que eu vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vos preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez, nos quais a maioria sobrevive até agora,
porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Prova da ressurreição de Cristo. Fatos. É algo que teve fatos e eles relataram na Escritura pelo Espírito de Deus que Cristo ressuscitou. Agora, vamos pensar na aplicação espiritual para a nossa vida. Se Deus passou no Egito e lá puniu os deuses daquela época que governavam o mundo no poder do império do Egito, agora o que Cristo veio fazer aqui na terra? O que Ele veio fazer aqui na terra? A Bíblia deixa bem claro que o salário do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. Deus, na sua graça e misericórdia, querendo salvar o homem pecador, o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que Cristo nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E para resgatar os que estavam debaixo da lei, o salário do pecado é a morte. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, o preço pago. Mas Ele simplesmente não ficou na morte, Ele ressuscitou, porque Ele é a vida. É como se a vida matou a morte. Podemos ver nesse sentido que Cristo lá naquela cruz, podemos ver que Ele julgou, foi encravado em Cristo tudo o que era contra nós, tudo que a lei nos condenava, caiu em Cristo. Podemos ver então que Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascal, Cristo foi imolado. Espera um pouco, no Egito o sangue do Cordeiro era proteção, e a carne do Cordeiro alimento. Cristo é o nosso alimento, no nosso dia a dia pela fé, e também a nossa proteção. Proteção do quê? Proteção da ira vindoura da parte de Deus, que vai julgar todos os deuses deste mundo. Deus vai julgar todo aquilo que se torna o lugar de Deus, porque Ele é o único Senhor. E quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou, e Ele é o único soberano e Senhor. E o povo começaram a pensar e criar deuses, e são julgados todos esses deuses. Para nós, tudo que estava em nós, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, foi colocado na cruz. Todo o poder das trevas que estava sobre nós, todo o poder do pecado que estava sobre nós, foi colocado em Cristo, e Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o pecado, na sua ressurreição. A ressurreição de Cristo é nossa ressurreição, porque o Cristo, próprio Senhor, falou, Ele diz: eu sou a ressurreição, a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora sempre me leva, o Espírito de Deus sempre me leva a pensar um pouquinho no Cordeiro do Apocalipse. O Cordeiro Pascal que Paulo falou, ele aparece diversas vezes. O Cordeiro lá em Apocalipse aparece diversas vezes. Na própria revelação dos selos ou trombetas, lá quem revela é o Cordeiro. O Cordeiro que está sentado no trono, que é Jesus Cristo. E é tão importante, se aquele sangue do Cordeiro lá no Egito livrou o povo, quando Deus passou por lá, punindo todos os deuses, pensa bem agora, o sangue de Cristo, que é o Cordeiro nosso. Vamos ver o que significa agora o sangue do Cordeiro, Cristo, que é o nosso Cordeiro, diante de Deus, que pagou o preço, morreu pelos nossos pecados, para nos proteger da ira de Deus. Quando João, ele ora em Apocalipse, João, não o Batista, mas o João, discípulo amado, que escreveu o próprio Evangelho, ele deixa bem claro assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha,
o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Coisa maravilhosa. Você tem Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que morreu por você, derramou sangue por você, e Ele te protege da ira vindoura, da ira de Deus, que está se aproximando deste mundo. Deus deu oportunidade para o povo que estava no Egito, 14 dias de preparação, preparar as roupas, preparar as sandálias, preparar tudo para viajar, para sair da terra do Egito para Canaã. Lá estaria em Canaã a presença de Deus, ou Jerusalém, a presença do Senhor, a cidade santa. E o povo preparou para sair, e lá algo que eles tinham que prestar bem atenção, focalizar, ficar atento, é sobre o Cordeiro sem defeito, 14 dias fechado, para que pudesse ver se tivesse doença ou não, e imolar o cordeiro, passar o sangue daquele cordeiro nas ombreiras. Imagina os filhos perguntando para os pais: o que é isso, pai? O que significa isso? E o pai falando: o próprio Deus vai passar. Agora pensa para nós o que significa o Cordeiro Jesus Cristo. E no seu sangue Deus vai vir sobre essa terra para julgar tudo que existe nela. E a única proteção é o sangue do Cordeiro. A única proteção. Paulo diz: Jesus que nos livra da ira vindoura. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição, é a nossa vitória. É a nossa vitória. É maravilhoso, porque quem morrer nos seus pecados sem Jesus Cristo vai receber a ira de Deus. Você pode gostar ou não. Se você não gostar, então queima a Bíblia, ela não serve para você. É isso que a Bíblia diz, é isso que o próprio Deus fala: vou julgar esse mundo. Mas antes que Deus julgasse esse mundo, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar da ira vindoura que se aproxima. Se Deus não poupou os deuses do passado, Deus não santificou hoje. Pelo contrário, podemos ver então aqui, quando Paulo fala também aos Colossenses, para nós que temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, esse Senhor ressuscitado, Cristo não está mais em Jerusalém, Cristo não está morto mais numa cruz, Cristo não está mais sendo aqui nessa terra, aqui escandalizado, pode ser na cabeça das pessoas, mas o Senhor está na glória, ressuscitado, glorificado. E o apóstolo Paulo fala bem claro que Cristo, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra quer no céu. Jesus subiu ao céu, apresentou o seu sangue, preço da nossa salvação, passagem do mundo para Deus ou para a morada celestial. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não apresentaria o sangue. A Bíblia fala de uma nova aliança no santo dos santos, lá na glória, diante de Deus. Significa, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, porque Ele apresentou diante de Deus, diante da justiça de Deus, o seu próprio sangue, a sua própria morte em holocausto ao nosso favor. Você tem essa salvação, ou você está simplesmente no chocolate, simplesmente nas coisas que o mundo te dá prazer? Cuidado com isso. As coisas que Deus nos deu não é para ficarmos nela, mas para ficarmos em Deus. Ele quer
é dado a Ele toda a honra e toda a glória. E podemos ver então, o povo de Israel saiu do Egito, o preço pago lá, cordeiro, o sangue do cordeiro, e lá tinha Moisés que estava conduzindo o povo. Nós podemos ver que a Bíblia fala que Jesus Cristo é muito mais que Moisés. Não é simplesmente para conduzir de um lugar da terra para outro lugar aqui na terra, mas para nos conduzir a Deus. E esse preço, Cristo não pegou um cordeiro da terra para imolar nosso lugar. Ele é o próprio cordeiro. Ele é o próprio cordeiro. Para sairmos deste mundo, para o novo céu ou a nova terra, Jesus Cristo é o cordeiro, o preço pago. A ressurreição de Cristo é nossa ressurreição. É nossa ressurreição. Eu pude colocar um pouquinho aqui também na palavra de Deus, que quando Deus vai julgar este mundo, primeiro Ele olha aqueles que lhe pertencem. Primeiro Ele olha aqueles que são seus. Podemos ver, antes que Deus fizesse algo de julgamento na terra, Deus sempre deu revelação a seus profetas para que avisasse as nações o que Deus ia fazer. A Páscoa. O que você vai fazer na Páscoa? Vai agradecer a Deus pela ressurreição de Cristo, que é a sua ressurreição. A Bíblia fala que Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou e Ele é o soberano Senhor. Páscoa, deixar bem claro, para os judeus, da parte de Deus, passagem do Senhor, ferindo o Egito, punindo os deuses. Da parte de Israel, a saída do Egito para Canaã. Para os cristãos, podemos ver, Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo ressuscitou, Ele não está mais aqui na terra. Ele subiu a sua ascensão, e Ele levou consigo o seu próprio sacrifício e apresentou o seu próprio sangue diante de Deus para a proteção. Você tem essa proteção? O povo tinha que pegar o cordeiro, imolar o cordeiro e passar o sangue. Você já se apropriou do cordeiro de Deus para a sua vida? Você já pela fé já tomou posse do cordeiro naquela cruz, como sendo o cordeiro seu, imolado no seu lugar? A morte de Cristo é sua, o sepultamento de Cristo também é seu, a ressurreição de Cristo também é sua, a ascensão de Cristo também é sua. Vamos subir. Morada no céu também é nossa morada. Que isso seja uma bênção na sua vida, que isso seja para você as verdades da palavra, a verdade da palavra de Deus na sua vida. Quer comer chocolate? Eu também gosto de chocolate. Quer ficar feliz com a família? Eu também gosto de ficar feliz com a família em qualquer momento. Mas não pegue as coisas da terra para que ela tome conta ou tome lugar das coisas divinas. Isso é idolatria. Isso é da parte de Deus. Deus não aceita. Deus aceita para nós, para a nossa salvação, para a nossa ascensão, o que Cristo é, o que Cristo fez, para a glória dele. Amém. Vamos orar, ó Deus e Pai. Muito obrigado porque podemos conhecer um pouquinho mais da Tua Santa Palavra. Somos, Senhor, humanos, somos pecadores, mas perdoados pelo sangue de Cristo, e queremos cada dia que passa crescermos na graça e no conhecimento de nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Que cada ser humano, cada pessoa, cada alma que ouvir esta mensagem, que Teu Espírito dê a ela, Senhor, a verdade, para a glória do Teu nome. Amém.